Diz o Manu de nossa raça: o governo e domínio de si mesmo é felicidade. Deixar-se governar por outros é infelicidade. Este sentimento anima a quem pertence ao primeiro raio, porque é o primeiro dos 3 raios de independência e intuição. Disse que as pessoas pertencentes a estes 3 raios são independentes porque não consideram o mundo como um mestre ou uma munificente mãe, uma formosa mansão, e sim como uma terra de aventuras para a denodada vontade, o alegre coração e a anelos à mente. A que chega de um longínquo país com o objetivo de realizar grandes façanhas. Um homem assim transborda de iniciativas, porque não espera que as circunstâncias e ocorrências o impulsionem à ação, senão que as trata, e às vezes, sem o devido respeito, como peças de um jogo que está empenhado, como materiais de um projeto que vai pôr em execução. Chamam-no intuitivo, porque deliberadamente emprega as suas faculdades mentais e emotivas no jogo da vida, onde o exercício as fortalece. Anela na vontade mais sensação do eu, no ânimo mais sensação de vida, na mente mais sensação das coisas. Busca Deus ou a felicidade em sua íntima consciência, e nisso emprega a sua vida, enquanto que outros, com o seu poder e destreza de pensamento, vontade ou sentimentos, põem a confiança no mundo externo e aprendem as lições da natureza. Mas ambas as sendas conduzem ao mesmo termo, a amplitude da vida interna e externa. Porque enquanto o homem busca a Deus na natureza, a beleza, verdade e bondade dela agem nele e atualizam as faculdades que sente rebulir em seu interior. Nota que só pode empregá-las no melhoramento do mundo externo. Portanto, todo homem vai retrocedendo em seu interior e avançando em seu exterior ao mesmo tempo. A nota predominante no homem de vontade do primeiro raio é o domínio de si mesmo. Quem pertence a este raio terá sentimento muito vigoroso do eu, com uma firmeza ante as circunstâncias e os sucessos que dificilmente logrará nada deste mundo comover ou quebrantar. Inclinar-se-á às ações positivas, com valor bastante para afrontar a vida como uma aventura, sem entregar-se à ociosidade nem à diferença. Mas se não está evoluído em outros aspectos, podem ser desagradáveis as consequências. Quem esteja evoluído e seja de régia vontade, e a si mesmo domine, não haverá para ele pátria nem lar, determinados no amplo mundo, senão que a dignidade do eu será o ponto cêntrico e equilibrante de sua existência. Mas não é a dignidade que exige que os demais a reconheçam ou que por este reconhecimento se esforça, pois então indicaria dependências das coisas externas. Pelo contrário, é um altíssimo conceito de hombridade, da própria existência, com extremo horror ao alheio dedo do importuno sucesso ou pessoa que ousasse tocar o sagrado santuário. Assim como ninguém pode ver a beleza sem admirá-la, embora alguns a olhem sem vê-la, nem ver a verdade sem reverenciá-la, assim, todo o que sente o toque do eu interno não pode deixar de ser zeloso sacerdote de seu santuário íntimo. Esta dignidade está muito longe do orgulho, pois o homem assim é demasiado altivo para ser orgulhoso. Não consiste em um sentimento de superioridade, já que prescinde, em absoluto, de toda comparação e medida com os demais. Seu anelo é ser uno com todos, em igualdade de termos, e seu interesse se cifra principalmente no que é do que no está. É o homem sem desejos, que vive internamente.
Em virtude deste ativo poder que o homem sente em sua vida, o supremo ideal deste raio é a independência ou vida interna, livre das coações do ambiente, com tendência a dominar as circunstâncias e adaptá-las a seus planos. O homem do primeiro raio sempre tem no xadrez da vida um plano de ataque, realizado em todo momento possível, e sem preocupar-se com o jogo do adversário. Move audazmente as peças segundo o plano de ataque que tenha forjado. Característica da vontade é chegar ao fim por todos os meios possíveis, isto é, manter-de continuamente em ação, até que cedo ou tarde encontre seguramente o caminho de sua meta. Este sentimento de sua própria divindade move às vezes o homem a dizer quero, ainda que não saiba como poderá realizar a sua vontade, porque tem a infalível intuição de que seu eu interno é o final e absoluto arbítrio de seu destino e o fundamento de sua fortaleza. Então, o pensamento conhece o eu. A devoção o admira. Por ele trabalham as mãos, e todas as demais partes do homem amam o eu. E, portanto, pode verdadeiramente querer com toda a sua vida e com todo o seu ser. Por causa de sua fortaleza interna, goza na adversidade e contempla amistosamente a destruição que jamais cessa no reino da natureza. Há os que se horrorizam ante a inflexível lei da natureza e contra ela batalham. Mas o homem do primeiro raio só vê nessa lei uma amplitude de seu próprio poder e a respeita como pugilista a um valioso adversário. Sabe apreciar o trabalho do laborioso e, quando algo está bem feito, vê atrás disso a vontade de quem o fez e considera-o como triunfo, que o capacita a cavalgar sobre as forças do mundo. Como na mais modesta ordem, conhece o esperto nadador que está seguro na água, e quase inconscientemente dá mostras desta segurança antes de se lançar nela, pois lhe infunde a sua arte de nadar e não precisamente a água. Assim, também o homem do primeiro raio não sofre ilusão alguma a respeito do intrínseco valor das coisas externas. Não age para obter ganhos materiais que lhe proporcionem depois cômodo descanso. E assim é que nem o fracasso, nem a morte o deprimem. Quando traça algum novo propósito, está sempre disposto a retirar estorvos dos caminhos da ação, e esquece as coisas velhas, ou as aparta de seu passo. E às vezes o inquietam as coisas inúteis ou as pessoas que imiscuem na obra supérfluos sentimentos, ideias e palavras. Geralmente tem um plano em marcha, e quando realiza, sucede-o com outro novo, com tanta regularidade como se sucedem as ondas do mar. Às vezes, o encontramos em disposição de destruir, rasgando alegremente velhas cartas e papéis, afastando de sua biblioteca velhos volumes, desfazendo-se de móveis e roupas usados. Ou vemo-lo, no transcurso de uma viagem, livrando-se de tudo isso, como o cão sacode a água ao sair do banho. Dispõe-se a aprender uma nova aventura com a altivez de sua desenvolta fortaleza, de pés e mãos livres e olho na mira. Este espírito de destruição não se observa no homem do segundo raio, que com todas as coisas se afeiçoa porque lhe falam da solicitude humana e do trabalho, e tem algo da alma e energia do homem. Conheço uma pessoa sumamente espiritual deste raio, que recorta os envelopes das cartas que recebe e aproveita o interior dos mesmos para notas, não por mesquinharia, senão porque ama as obras humanas, conquanto a ele pareça
que o faz por economia e por repugnância ao desperdício. O homem do terceiro raio examinará repetidamente o objeto que já não necessita, e por fim o guarda dizendo que talvez algum dia lhe possa servir. O homem da vontade não teve ainda o seu dia no departamento da economia política. Mas quando chegar o dia, veremos que respeita tanto o consumidor como o produtor, e em rigorosos termos diz que tanta retribuição ou paga merece o que consome alimentos e usa outros artigos, como o que produz e fabrica. E quando, em remotíssimo futuro, chegar o dia de anarquia ideal, logo que o gênero humano tenha aprendido a lição de fraternidade, não será necessário retribuir nem pagar nada a ninguém. O eu é sagrado. Não é, portanto, de estranhar que as pessoas respeitem suas personalidades, o único eu que conhecem, e que o ridículo e indignidade pessoais sejam acervo tormentoso para os que não sentiram ainda, muito claramente, o seu eu interno. Não é prudente menosprezar a personalidade, porque verdadeiro é o Deus que está atrás do ídolo. E se o ídolo faz às vezes o tonto ou o louco, sua energia provém do Deus interno, que logo surgirá com seu genuíno caráter. Assim vemos que a personalidade é o verdadeiro companheiro e o melhor amigo do homem na terra, conquanto pareça às vezes agir como inimigo. A vontade humana dá um sentido real às coisas e põe a experiência de cada indivíduo como última prova do real. De sorte que nesta prova se apoiam os pensamentos e emoções. De nada vale o testemunho alheio, se não lhe submete passivamente, senão que o aceita mais bem como guia que como preceptor. E, se milita nas fileiras de um caudilho, é por sua livre escolha. Se o caudilho lhe diz que deve fazer isto ou aquilo, ele responderá que quer fazê-lo. E se o caudilho replica que tem de fazê-lo porque ele o manda, ele responde dizendo que, por haver decidido obedecer-lhe, ele se obedece a si mesmo. Poderá não ser consciente disso de maneira tão clara quanto o nosso exemplo, mas o certo é que seu único caminho é o de seguir seu eu interno. A pessoa pertencente ao primeiro raio sabe que a vida é para a ação, portanto, impele-o energeticamente a necessidade de decidir-se nas questões práticas. Se suspende seu juízo sobre alguma matéria, não é por fraqueza de vontade, senão porque decidiu suspendê-lo, mas rara vez o suspenderá, pois preferirá expor interinamente o seu critério enquanto submete o assunto à revisão. Sabe que deve mover as peças do jogo, embora não veja claramente o resultado. Portanto, pode aprender muito mais da experiência resultante de suas ações do que de pensar no que pode ocorrer se age em determinado sentido. Há na fixidez de suas decisões algum risco de teimosia, porque não se detém a considerar e reconsiderar vacilantemente um assunto ou ação. Uma vez se tenha decidido, não voltará atrás em seu acordo, a não ser que deliberadamente se determine a revogá-lo. Esta fixidez de resolução costuma molestar aqueles que com ele colaboram, e às vezes pode ocorrer que, sem se dar conta, ele se empenhe no que tal ou qual coisa há de ser na prática o que ele decidiu em sua mente, e ainda também projetará, quiçá, sua íntima e firme convicção no reino da natureza, crente de que tal ou qual coisa é como a ele se figura, e não quererá ir a ver se com efeito ou é ou não. Tudo isto deriva de que a vontade é o seu princípio predominante, e sem cessar governa os seus pensamentos e emoções, e os polariza para o seu prevalecente propósito ou disposição de ânimo.
As ultérrimas modalidades do indivíduo estão profundamente ocultas no eu, pelo que cabe considerar a vontade do eu atento à sucessão dos acontecimentos, já que o destino final de todos os seres é o mesmo. Todos têm o mesmo anelo no fundo de seu coração, e unicamente por meio desta unidade fundamental cabe lograr a completa liberação. Entretanto, assim como o yoga em meditação parece uma rocha sentada, assim podemos dizer que é uma coluna de ferro o homem do primeiro raio. Sua liberdade temporária se estriba em sua aptidão, como a dos antigos estoicos, que não se preocupavam com o que não dependia deles, porque ele é completamente senhor de si mesmo e, portanto, de tudo que sua vontade depende no mundo. Nada importaria a um homem assim sustentar sozinho uma opinião contra toda a humanidade, sem duvidar um momento de que ele está certo e os demais equivocados. Se, por outro lado, fosse um homem completamente evoluído, respeitaria com profunda consideração o critério contrário, mas sem dele partilhar nem renunciar o seu. Traçou-se uma norma de conduta que pode seguir ainda em meio das adversas circunstâncias e contra o costume geral, ainda que fique sozinho com a sua norma, por nunca assimilar os matizes do exterior. E por isso, o escolhem os guardiões da humanidade para iniciar no mundo novas normas de vida. Como quer que, por meio de sua vontade, o homem pode modificar-se a si mesmo, a prática do autodomínio e da austeridade são fáceis ao homem deste raio. Governa-se e rege-se com vara de ferro. Se sabe que as carnes são alimentos nocivos sob os aspectos fisiológico e moral. Abster-se-á delas sem esforço. E se o corpo protesta dizendo que apetece de novo o morboso alimento, e lhe pergunta se é verdade que lhe o negará para sempre, o homem do primeiro raio responderá que, com efeito, a proibição é perpétua. Se crê que certos exercícios ou práticas são benéficos, efetuá-los-á sem qualquer coibição à inércia ou repugnância do corpo. Fará tudo isso sem excitar-se, sem tensão nervosa, pois não há coisa mais tranquila e aprazível neste mundo do que a vontade. Algumas imaginam que as pessoas soberbas, jactanciosas e dominadoras, têm muita régia vontade. Mas não é tal, senão que tais pessoas procedem assim porque lhes parece um meio eficaz de fazerem-se obedecer. Igualmente, também obedeceriam elas se alguém ainda mais soberbo e jactancioso as dominasse, ao que jamais se submeteria o homem de firme vontade. Repetimos que a vontade é a coisa mais tranquila do mundo, e o homem, que a si mesmo se governa, não considera a austeridade como um fim determinado, mas sim como um método de vida mais próprio, cuja pureza é sagrada, não como a qualidade adquirida ou uma virtude conquistada, senão como atributo essencial de sua existência. Na Índia, vemos esta potência da vontade mais manifestada no sentido nacional. Há muitas pessoas que, enquanto esteja satisfeito seu eu interno, quase não entendem as coisas externas. E na vida prática encontramos aqueles que são fortes nisso, mas débeis em outros pontos de sua natureza, e dizem-nos que achamos o nosso caminho e devemos ser ditosos nele, enquanto que eles persistem em seguir o que lhes parece ser o seu. O primeiro raio é a miúde uma senda estranhamente silenciosa, e até o som que ouve internamente é uma voz do silêncio, que guia o homem pela senda do yoga muito mais seguramente que a clarividência. Entre as filosofias práticas, a de Patanjali é típica do primeiro raio, pois seus Yoga Sutras contêm ensinamentos para o homem de vontade. Assinala a Kaivalya ou independência por meta dos esforços do discípulo.
e a subjugação do corpo, dos sentidos e da mente por etapas de sua consecução. Mesmo em seu curso preliminar, quando fala a esta escola da necessidade de reverenciar Deus em todas as coisas para alcançar o reto conhecimento, coloca em primeiro lugar a ação de etapas, que em genuíno e amplo conceito significa o governo e domínio próprios, em todos os aspectos. Entre os gregos e romanos, o primeiro raio deu origem à escola estoica, e especialmente em Roma culminou este aspecto daquela grande filosofia. O verdadeiro estoico sentia então a dignidade do eu, e ainda que houvesse de escapar de sua casa incendiada, a ver em ruínas o trabalho de toda a sua vida. Dizia que não havia perdido nada, porque toda a riqueza a resumia no eu. Assim o compreendia por experiência, e afirmava que, por penoso que fosse tudo quanto lhe acontecesse, devia servir para enaltecer a sua vida. Não falei dos defeitos deste raio, porque não os tem nenhum. Pode ocorrer que o indivíduo pertencente a um raio não tenha alcançado muito alto nível nos demais princípios de sua constituição. Em tal caso, o homem de vontade se manifestará egocêntrico, despótico, astuto, ousado, violento, inconsiderado e incauto em seus propósitos. Mas não se tem de atribuir estes defeitos ao vigor da vontade, senão à deficiência das demais qualidades. E a maneira de saná-la não consiste em inutilizar a faculdade que já plenamente possui, nem em desdenhar as incitações de seu caráter essencial, senão em processá-las com maior acerto, de sorte que o homem compreenda quão muito mais copiosa poderá ser a sua vida e quão muito mais dilatados os seus horizontes quando aprender a amar e a pensar como aprendeu a querer, quando respeitar tudo quanto de belo, agradável e bom existe no admirável mundo que Deus nos deu para a escola. Às vezes, observamos nas crianças a vontade em forma de obstinação. A criança quer fazer uma coisa e está a ponto de fazê-la quando um indiscreto adulto se interpõe, dizendo-lhe que é seu dever fazê-la. Então, tira o prazer da criança, que resiste em estrepitoso protesto ou em silente obstinação. Sei de um menino de 6 anos cuja mãe queria vestir-lhe determinada camisa, mas o menino negou-se teimosamente a deixá-la vesti-lo, porque não lhe agradava a maneira como queria fazê-lo a sua mãe. Chamaram o pai. O menino não tinha aversão real pela camisa, e teriam bastado umas palavras de persuasivo carinho para que ele obedecesse. Mas o pai lhe deu uns tapas, e então o pequeno murmurou entre os dentes: agora não usarei a camisa, mesmo que me matem. Os pais e parentes ignorantes tratam de vencer na porfia as crianças teimosas e reduzi-las à submissa obediência, mas geralmente só conseguem convertê-las em criaturas de uma bondade tão vulgar e nécia que não servem nem às crianças nem aos demais. Tal bondade não é outra coisa que a malícia, como em rigor é guerra a ideia que muitas pessoas têm da paz. Se ao menino de nosso caso houvessem tratado com amor, seguramente responderia com a voluntária obediência, e à vontade se acrescentaria o amor, de sorte que, quando o homem teria tido amor apoiado pela vontade, e sem dúvida levaria a cabo meritórias ações no mundo. Se o homem do primeiro raio intervém na política de seu país, para o qual nem sempre tem ocasião, nem tempo, nem motivo, será excelente político, pois, por haver conseguido governar-se a si mesmo, acertará em governar os demais. E se por outro lado tem vivo sentido de amor ao próximo, esforçar-se-á em que os cidadãos
conquistem a liberdade que ele conquistou, não impondo-lhes regulamentos, leis e ordens coercitivas de fora para dentro, senão estimulando-lhes a vontade para que, por impulso de dentro para fora, enalteçam a sua conduta. O homem puro e bom de cada raio só anela fazer aos demais partícipes do gozo do ideal que achou para si mesmo, e se é prudente, empregará todo o seu poder a serviço de seus ideais.